Oi, meu nome é Gislaine Westphal e mais um Espaço Jovem está começando. E o nosso assunto de hoje é por que motivo estamos aqui? Na nossa vida, nada é um acidente ou acaso. Tudo tem um propósito divino. Mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto, vamos conhecer os nossos convidados de hoje. Começa por você. Meu nome é Elias, eu vim de São Paulo e quero mandar um abraço muito grande para o pessoal do IASP, onde eu estudei, o pessoal do IAE em São Paulo, o pessoal de Arthur Nogueira também. E é um prazer muito grande estar com vocês. Meu nome é Carolina, eu tenho 23 anos de idade, nasci em Goiânia, morei 13 anos em Brasília, estou de volta em Goiânia e, na verdade, estou terminando a enfermagem em King, Texas agora. Meu nome é Marilise e eu nasci no Rio Grande do Sul, eu sou gaúcha, estudei no IAP e agora estou fazendo contabilidade também em King, Texas. O meu nome é Arley Gomes, eu sou de São Paulo, com coração carioca. E eu tenho 23 anos e estudei na cidade de King também, estudei comunicação. Ok. Alguém aqui já se perguntou por que nasceu? Já. Geralmente, quando a gente tem algum problema muito grande, a gente pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Por que Deus me colocou nessa situação? Algumas vezes eu também me pergunto assim, poxa, eu vim de uma família tão grande, onde eu tive tantos irmãos, eu fui o último dos meus irmãos, dos filhos do mesmo pai, da mesma mãe. E a minha história se delonga com diferentes etapas. E eu sempre me perguntei, o que eu estou fazendo aqui? E, na verdade, eu acho que quando eu estava com 21 para 22 anos, que eu comecei a entender o propósito de Deus na minha vida. E que era passar para a minha família, que eu tenho parte da minha família que não era adventista, mostrar para eles o que é Deus, como que a minha vida se reflete sendo um cristão. E para mim, acho que aos 22 anos foi quando eu encontrei a resposta dessa pergunta. É difícil quando a gente tenta descobrir por que a gente está aqui, sendo que às vezes a gente sofre tanto, passa com tantas dificuldades, tem tantos problemas, às vezes na escola, na faculdade, na família. É tão difícil. Eu já me perguntei várias vezes por que eu nasci. E eu ficava assim, ai, Senhor, me dê um propósito, me dê um motivo de eu estar aqui. Porque é tão triste você viver e você viver sem um rumo na sua vida, você fica meio perdido. Você fica meio querendo saber, assim, qual é realmente o meu motivo, por que eu nasci, por que eu sofro, por que eu tenho alegria. Eu não sei, assim, se você já descobriu qual é o seu motivo de estar aqui, qual é o seu propósito. Eu acho interessante porque desde o pecado, a gente às vezes tem a dificuldade de aceitar que a nossa natureza é pecadora, mesmo sendo salvos pelo sangue de Cristo já. E eu acho interessante a gente perceber que muitas vezes Deus tem um propósito para a nossa vida, independente do pecado, independente das coisas que a gente está vivendo. E para mim, pessoalmente, eu tenho 23 anos de idade agora, acho muito jovem, muito nova ainda, mas recentemente eu tenho pensado bastante na questão de servir, porque Jesus está voltando tão rápido, sabe? Está tão próximo. E depende tanto da gente, depende tanto do que a gente está fazendo agora, porque tudo que falta é que todas as pessoas no mundo saibam do amor de Jesus. E eu me sinto responsável por isso. Então eu acho que servir e dar o testemunho para as pessoas e você mostrar o amor de Jesus, para mim, é a maior... como é que eu vou dizer? Para mim, é a coisa mais principal da minha vida agora. É eu poder mostrar esse amor de Jesus para as pessoas, para que Jesus possa voltar mais rápido. Achei muito interessante isso que você falou, porque esse é um motivo por qual nós todos estamos aqui, para servir a Deus e para alcançar outras pessoas. Eu estava aqui pensando, qual que é o meu motivo de estar aqui? Eu sei que Deus tem um propósito, a gente vai contar uma experiência depois para vocês, e eu sei que Deus tem um propósito para a nossa vida aqui, em especial, para cada um de nós. Eu estava pensando, qual é o meu? E mesmo que eu não sei com exatidão, eu tenho certeza de que o propósito que você falou cabe à minha vida também. Isso é interessante. Amém. Eu acho que o nosso propósito é sempre fazer a vontade de Deus. Seja ajudando um amigo. Eu tenho uma experiência que é assim, que teve uma menina que eu a conheci há 2 semanas, a gente conversou e no final da segunda semana ela veio me contar um segredo que ela falou, olha, Gislaine, eu nunca contei isso para ninguém na minha vida. Eu me senti tão assim, ao mesmo tempo privilegiada, ao mesmo tempo assustada. E você se pergunta, nossa, será que
neste momento, eu nasci para ajudar essa pessoa, para levar essa pessoa a Cristo? Porque às vezes você pode ter nascido para levar uma alma a Cristo, mas você tem o objetivo. O objetivo. E eu acho que você percebe também, porque quando você está fazendo uma coisa que é o seu propósito, você se sente realizado, você tem aquele sentimento de realização dentro de você quando você ajuda alguém, quando você vê que você fez bem para alguém, que você está servindo e fazendo aquilo que Deus quer que você faça aqui nesse mundo, você sente aquele alívio, aquela coisa assim, que bom que eu estou aqui. Sabe? Então, É verdade. Eu acho que a gente não pode perder nenhuma oportunidade de ajudar o nosso próximo, o nosso semelhante. E, assim, o mais importante também é saber o que dirige a nossa vida. Se você coloca o seu trabalho em primeiro lugar e aquilo dirige a sua vida, você nunca vai conseguir fazer um propósito divino. Se você colocar Deus em primeiro lugar, eu acho que aí sim você vai conseguir um propósito divino. Uma consequência, né? E o que muitas vezes, a gente falando assim, parece ser tão facinho, e não é. A gente não é sempre que a gente tem vontade de fazer a vontade de Deus. Infelizmente, nós somos pecadores. Mas se a gente lutar com o que a gente quer fazer e o que a gente deve fazer, e procurar abrir a Bíblia, estudar, a gente vai entender isso. Não é fácil. A gente tem que buscar suportes. Então, eu acredito que isso que a gente é um suporte para o outro. Aí está a razão de você estar em casa, e essa é a razão de você estar vivendo hoje. Você ser suporte para uma pessoa que vai ser salva um dia, uma pessoa que vai receber uma bênção, um sorriso seu. Uma das coisas mais importantes que eu ouvi uma pessoa dizer uma vez, não lembro se foi o pastor, na igreja, alguma coisa assim, é que se você não tem nada para dizer, o seu sorriso diz muito. E você pode salvar pessoas com seu sorriso. Isso é muito legal. É verdade. Mas vocês disseram de uma experiência com o propósito. Qual é essa experiência? E essa experiência foi no Texas, você lembra, Foi no Erna? Texas, Você quer lembro, começar sim. a dizer pra gente como que foi? Pode ser, foi uma experiência muito interessante. Aquela semana, tem um lugar que a gente sempre vai no Texas. Tem um lago muito bonito, que eles têm uma pedra e bem alta que você pode pular na água. Então, é um lugar que a gente adorava ir. Quase, quando eu era de férias, com 2, 3 vezes por semana, a gente ia para aquele lugar. E sempre estava cheio de gente lá. Um belo dia a gente chegou lá e não tinha muita gente. Mas mesmo assim a gente começou a se divertir, foi legal. Quando de repente a gente estava nadando no lago, a gente viu que as nuvens em cima começaram a se fechar. Lembra? Um fenômeno bonito. Bonito. A gente olhou para aquilo, a gente brasileiro nunca viu aquilo, as nuvens correndo na mesma direção e formar um cone, uma coisa maravilhosa. Fechou tudo escuro. Maravilhosa, mas até o final da experiência vocês vão ver que foi assustador também. Foi assustador, é verdade. Aí o céu se fechou, como o Elias falou, formou um cone. Aí a gente juntou a galera e falou, vamos ver. Aí a gente subiu correndo a montanha. Quando a gente chegou lá em cima, a gente viu o cone. Ele estava em cima no céu, né? A gente viu ele descer, tocar o chão e fazer um copo de poeira em volta. Aí a gente ficou, nossa, que lindo, cadê a máquina, cadê a câmera? E a gente não achava. E os americanos naquela época, eles sabiam o que estava acontecendo, eles foram embora. Eles, como o clima começou a mudar, eles foram embora e a gente olhava assim e falava, eles têm medo desse vento. Bom, o vento se transformou num furacão, num tornado, você lembra disso? E o pessoal indo embora, a gente não entendendo, nossa, por que eles não querem ver? Que negócio bonito. E vocês querendo matar a porta. Eu sei que quando a gente tomou conta do que estava acontecendo, a gente viu o último carro ir embora. E bem rápido. E a gente ficou, vamos embora também. A gente pulou no carro e começou a ir. É uma estradinha bem pequenininha até chegar à rodovia principal. E a gente conhece bem aquela estrada, que a gente passou várias vezes. Na verdade, a esse ponto, a gente já começou a tremer um pouco, porque a gente já viu o tamanho que era aquele tornado. Aí vocês se conscientizaram... Que a gente estava em perigo. Que vocês estavam em perigo. Exatamente. Aí você se conscientizou e chamou, meu Deus. Não, a primeira coisa que veio na minha vida foi, Deus nos salva. Na verdade, sabe aquela situação de medo de, hoje é o dia da minha morte? Foi aquele que passou pela nossa cabeça. E nessa ruazinha que a gente foi, a gente teve que voltar, porque o tornado estava vindo bem nela. Então, quer dizer, não tinha saída pra gente. A gente acabou juntando mais um grupo de pessoas que também estavam fugindo do tornado. Descemos para a água ali perto de volta do lago, assim, desesperados, sem saber o que fazer. Corremos para um lado e para o outro. Começou a chover hail, granizo, pedras de gelo desse tamanho, assim. E aí, o pessoal começou a chorar, os americanos que entendiam o poder daquela coisa, começaram a chorar, ficar desesperados. Até você se lembra daquela menina que era grande, ela caiu, tropeçou, caiu, e acho que eu e você, a gente tem que carregar ela no ombro, e a dificuldade, você está
correndo de um problema, mais um problema agora. No seu caminho. Aí teve mais um propósito de vocês estarem lá. Ajudar uma Vocês pessoa. ajudaram uma pessoa. Exatamente, Já exatamente. pensou se vocês ignorassem e falassem, não, eu tenho que me salvar, eu tenho que correr, porque senão eu vou morrer. E esquecesse dela, você estaria pecando até. Você não Exatamente. está ajudando o seu E próximo. Gislene, a coisa mais interessante de todo esse evento foi que estava com a gente um amigo nosso que não era adventista, lembra do Tiago? E ele falou que quando ele viu que o tornado estava vindo na nossa direção e que a gente ia perecer, aquele dia era o dia da nossa morte. Ele falou que foi a primeira vez na vida dele que ele fez uma oração com fé. Nossa, até me arrepiei. Eu também, eu me arrepio em falar isso também. É engraçado como que muitas vezes a gente tem que passar por um problema para poder reconhecer a nossa necessidade de Exatamente. Deus. Nossa A gente tem fraqueza. que, justamente, a gente é tão pequenininho, com Deus num mundo tão grande. E às vezes a gente tem que passar por um problema muito grande, Grande, relativamente grande, muito grande, para poder falar, realmente acho que eu preciso de Deus. É verdade. E você lembra, Yarley, nós estávamos em 7 alunos da universidade e encontramos outras pessoas ali e a gente, sem conexão nenhuma, a gente estava junto, lutando para sobreviver. Tomando pedrada de gelo desse tamanho, tamanho de uma bola de golfe, né? Tem gente que caiu pedra na cabeça, na Pedra perna, na cabeça. tinha E gente a gente com roxo sentia, já. ficava roxo o nosso ombro. E isso não doía nada, pensando que talvez aquele tornado ia pegar a gente. Você entendeu? E foi interessante que, tipo assim, o pessoal, muita gente ficou desesperada. Teve gente que nem pensou em ajudar os outros. Saíram correndo, cada um para cada Exatamente. lado. Até que o tornado chegou tão perto e ele é tão largo que não tem como você correr para nenhum lado nem outro. Então ele estava com uma distância, gente, menos de 1 quilômetro, assim, menos de 700 metros. E a gente ficou desesperado também. O que a gente vai fazer? A gente já não sabia mais o que fazer. Aí nisso, um grupo de oração do nosso grupo da universidade se fez, fizeram uma rodinha e começaram a orar. Eu acho que até aí foi uma testemunha para as pessoas que estavam ali que não eram Testemunho, adventistas. É verdade. E o pessoal orou, e quando eles acabaram de orar, o furacão que estava vindo, o tornado que estava vindo em direção a gente, e estava assim, prestes a pegar a gente, já estava movendo, a gente estava muito perto, ele fez exatamente isso aqui, ó. E foi para o outro lado, exatamente na hora que eles acabaram de orar. Arrepia, né? E depois de uns 30 segundos, ele fez assim, ó, o negócio inteiro. Ele destruiu Chega, me algumas arrepio só de casas lembrar. na região, árvore, casas e tudo. Mas ele foi numa direção que o pessoal já sabia, o pessoal daquela área sabia que já estava vivendo um tornado, que foi anunciado pelo rádio. Como a gente estava No lago, no lago, a gente não não ouviu. tinha não sabia, noção né? do que estava acontecendo. Então ele destruiu casas, acho que uma pessoa faleceu nesse tornado, mas poderia ter sido muito pior se ele viesse na nossa direção. E Deus, sabe, parece que Deus fez assim, olha, eu vou mostrar para vocês que vocês precisam de mim. Exatamente. A gente estava se divertindo, olha, para falar a verdade, quem sabe naquele dia, eu não estou dizendo que foi exatamente isso, mas quem sabe naquele dia eu levantei, tomei meu café, liguei para o Yarley, ligamos para os amigos, vamos sair, e talvez a gente nem consultou Deus aquele dia. Exatamente. É verdade. Mas com certeza, na noite, depois do tornado ter passado, a gente ajoelhou, a gente ligou para muita gente, dizer que Deus é muito bom. Exatamente. E hoje a gente está aqui. Olha só o propósito de Deus. É verdade. Exatamente, contando essa experiência, e mostrando para as pessoas que, assim, você pode fazer qualquer coisa, até sair para fazer compra, mas você tem que orar. Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, Exatamente. infelizmente. E naquele momento você podia ser pobre, rico, qualquer coisa. Exatamente. Não importava. A única coisa que você precisava era de Deus. Exatamente. Só. É triste que a gente só percebe que a gente precisa de Deus nessas horas, né? Mas mesmo assim Ele está lá. Ele está lá. Mesmo que a gente negue, renegue Ele todos os outros momentos, mas pelo menos quando a gente realmente ora com fé, Ele vai atender. Ele vai escuta a atender. gente. Mas só que você precisa colocar Deus em primeiro lugar e você precisa se colocar nas mãos dele. Porque ele não pode, Deus é um Deus, ele respeita demais você. Ele nunca vai te usar se você não quiser. Ele nunca vai fazer isso, ele respeita a tua vontade. Se de manhã você fala, Senhor, me coloque nas tuas mãos, ele vai fazer com isso. Eu descobri uma vez, teve uma experiência triste. Hoje eu me sinto triste porque eu não ajudei. Eu estava indo para a faculdade no meu carro, estava super feliz porque tinha acabado de comprar meu carro, eu estava naquela alegria, eu agradecendo, e Deus, muito obrigada, quero te servir, que esse carro seja para sua obra e que isso. E começou a chuviscar. São Paulo, quem sabe, chove, toda semana, né? E Todo dia quase. aí eu estava parada no farol, assim, pensando tudo, aí eu vi um rapaz
andando de muleta, só que assim, você percebe que ele só quebrou o pé. Era um rapaz bem vestido, devia de estar indo para a faculdade, uma coisa assim. Eu fiquei olhando e tal. Falei assim, nossa, bem que eu podia ajudar, né? Ah, mas em São Paulo parar e oferecer carona para alguém... E o cara tava molhado, né? Sujar seu carro. Meu carro que eu tinha acabado de comprar. Mas assim, eu pensei, eu não, você imagina, eu vou parar e falar o quê? Olha, oi, onde você está indo? Eu posso te levar para algum lugar? Não tem noção. Aí eu peguei, fui embora, mas depois eu fiquei pensando, o que aquela pessoa podia fazer comigo? Eu que estava oferecendo carona. Ele que teria que ter medo de eu estar oferecendo carona. Eu poderia ter ajudado, tá certo que é um desconhecido, vamos colocar aqui que é um desconhecido, mas quantos amigos nossos, às vezes estão na nossa frente, carentes, sedentos da tua ajuda, do teu auxílio, e você tem que fazer o teu propósito aqui na Terra de ajudar os outros, você acaba esquecendo ou se esquivando ou dando outras desculpas. Eu tenho um amigo que foi para a Califórnia agora semana passada e estava nevando muito e era passagem de ano e tal, e eles estavam indo para comemorar em algum lugar. Como tinha muita neve, eles não puderam viajar, eles não tinham que colocar corrente no pneu para poder continuar a viagem na neve, eles não tinham a corrente. Então, esse meu amigo me falou que alguém chegou para eles e falou assim, olha, eu estou vendo que vocês estão nessa situação, vocês não podem mais mover, segue eu, vamos para minha casa, vamos passar um ano novo junto. E eu falei, meu pai, isso não acontece hoje em dia. E ele falou que foi gostoso, fez novas amizades, e quem sabe? Exato. Entendeu? Ele não teve o ano novo que ele queria ter com a família dele em tal lugar, mas quem sabe agora ele fez um amigo e que, quem sabe, ele vai ver um dia lá no céu e falar, puxa, lembra aquele dia lá no meio da neve? É verdade, Olha que legal. sem dúvida. Estou começando a ver das nossas experiências que Deus tem um propósito para a gente, que como nós mesmos podemos dizer que Ele nos salvou de uma experiência. Eu acredito que por nos ter salvo, Ele tem um propósito para a nossa vida. E eu também notei que cada um pode ser esse propósito na vida de alguém, como esse amigo seu foi na sua vida. Não um amigo seu, um desconhecido até. E Deus nos dá a oportunidade de sermos um testemunho na vida de cada um. E se a gente aproveitar essas oportunidades, eu acho que a gente está cumprindo o propósito para que Deus nos criou. Exatamente. Muito interessante. Até com coisas simples, não precisa ser um grande feito, como vocês passaram por um tornado, ou convidar, pode ser coisa simples. Às vezes você dá um bom dia para alguém, nossa, faz a diferença. Como faz uma diferença. Uma mulher uma vez disse, há muito tempo atrás, eu passei por ela e falei assim, nossa, que perfume bom. E fui. Aí, depois de uns 2, 3 meses, ela virou e falou assim, lembra aquele dia que você falou que perfume bom? Tava me sentindo tão com baixa estima, foi tão bom eu ter escutado aquilo. Eu fiquei assim, nossa, Deus me usou. Eu tive um propósito. E muitas vezes Ele usa a gente não só para grandes coisas, não só para grandes feitos, só fazer viagens missionárias para a Ásia, né, ou coisas desse tipo, mas Ele usa a gente para as pessoas que estão ao nosso redor. Tipo, a família da minha mãe é adventista, a família do meu pai não é adventista. E eu tenho percebido que Deus tem usado muitas vezes a nossa família para poder testemunhar para a família do meu pai que não vai na igreja regularmente, que não tem aquela necessidade, não reconhece aquela necessidade de Deus. E é incrível como que Ele opera milagres só pelo nosso exemplo, só pelo fato da gente ir à igreja, pelo fato da gente às vezes falar, da gente cumprimentar, da gente dar um abraço mais carinhoso, mais aconchegante. Sem dúvida. E é incrível como Deus pode te usar para poder fazer um trabalho ali, do seu lado, no seu vizinho de casa, no teu colega de escola, no teu familiar, que às vezes você fala assim, ele sabe que eu sou adventista, ele sabe que eu vou à igreja, se ele quiser ele pode se convidar. E a gente às vezes não fala assim, você não quer ir na igreja comigo hoje? Tem um programa musical, você não quer participar? E às vezes estão esperando só isso da gente, a gente leva... Tipo, deixa isso de lado, não, só assume. Exatamente. E não toma uma atitude. Eu costumo ir numa igreja agora que, quando eu cheguei na igreja, eu, como sempre, sou cumprimentado na igreja como, bom sábado, tudo bem? Tudo bom. Eu fui assim, entendeu? Sabe o que a pessoa fez? Pegou minha mão, me puxou, me deu um abraço e falou, eu preciso de um abraço. Nossa, que legal.
Eu comecei nessa igreja sempre. Eu sempre quero ter esse abraço. Sabe? Quem não gosta de um abraço? É uma maravilha. São faz a pessoas diferença. idosas, pessoas que querem o seu abraço. Você chega lá e elas começam a conversar contigo, assim, te dizendo como que foi a semana. E você fica assim, nossa, dá a impressão que eu sou super amigo deles. É verdade. E eu me sinto, e eu estou lá, sempre nessa igreja, entendeu? E eu vejo que tem pessoas de outras denominações que vêm, porque é uma igreja, eles chamam a igreja dos cowboys do Texas, né? Então, tem pessoas que vêm de outra igreja só por causa do nome da igreja, só por causa do nome da igreja chama atenção, igreja dos cowboys. Então, eles vêm, quando eles vêm de outras denominações, eles falam, eu quero ser membro nessa igreja, entendeu? E a igreja cresce e é tão gostoso. Todo sábado nós temos almoço lá, todo mundo junto, cada um junta a panela, cada um traz cada um traz um prato diferente e a gente tem um sábado maravilhoso. E eu conheci esse lugar por causa desse abraço, porque se eu fosse oi, feliz sábado e tchau. Mas é o que a Carol falou, às vezes a gente acha que a gente tem que alcançar ou fazer uma boa ação, coisa assim, para uma pessoa que está do outro lado do mundo, para o pessoal, entendeu? E a gente esquece as pessoas que estão do nosso lado, às vezes dentro da nossa própria casa, morando ali com a gente. O seu vizinho, às vezes, ele vai ver você indo sábado de manhã para a igreja, guardando a sexta-feira. É muito importante você saber que tudo na vida tem um propósito. Você não nasceu por acaso. E nada na vida é sorte. Eu não acredito em sorte. Não. E nada na vida é um motivo assim, qualquer. Deus te criou por um motivo especial, por um propósito divino. Pode ser simplesmente ajudar o seu próximo, que está ali na rua, ou a sua família, ou fazer uma viagem missionária. Mas é sempre bom a gente deixar Deus dirigir a nossa vida. Amém. Realmente isso. Eu tenho uma experiência que sempre que meu pai conta, eu fico muito... eu nem sei como me expressar, mas meu avô era pastor e meu pai é pastor. E a minha mãe estava grávida e meu avô, ele... Assim, o carro dele sempre quebrava em todas as viagens. Então, eles tinham que se preparar para isso. E um dia eles estavam viajando na estrada de Catanduva e antigamente não era uma estrada muito boa. E o carro quebrou, para variar. E a minha mãe estava grávida e com a minha irmã, ela estava grávida de mim com a minha irmã no colo, e meu pai e meu avô, e também acho que estava a minha avó, não me lembro porque eu não estava, né? É da história, mas eu só sei que de repente apareceu uma pessoa, um senhor, falou assim, o que aconteceu? O carro quebrou, tudo. Então faz o seguinte, ela que deve estar grávida tem vai comigo para casa e você vai eu te levo na rodoviária e vocês arrumam o carro e deixa, assim, aí resumindo a história, meu avô foi para a rodoviária buscar auxílio, meu pai e minha mãe foram dormir na casa desse senhor. Minha mãe disse que era uma casa, assim, ele era muito bem financeiramente e ele falou que ele tinha uma indústria de chapéu e eles viram a indústria, tudo. E no dia seguinte, na manhã seguinte, ele falou assim, olha, eu parei o carro porque eu vi uma criança. Só que minha mãe ficou assustada porque a Pri, que é minha irmã, estava dormindo. Não tinha como ele ter visto uma criança no escuro dormindo no banco. Ele falou, eu parei o carro porque eu vi uma criança. E a minha mãe se arrepiou, falou assim, nossa, mas muito obrigada pela ajuda. E eles continuaram a viagem. E aí depois meu pai queria retribuir o que ele tinha feito. E quando eles voltaram na cidade, não existia fábrica de chapéu. E eles viram naquela noite. Então, simplesmente, foi um anjo. Foi um anjo. E eu acho que, assim, a nossa vida, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, não que se você não colocar Deus em primeiro lugar, Ele não vai te auxiliar. Mas quando você coloca, a tua vida é abençoada. Ela simplesmente só pode ser abençoada, não tem como ser outra coisa. E eu escutei uma frase uma vez que falou assim, que os problemas só me trouxeram para próximo de Deus. Então eu louvo a Deus pelos problemas que eu passei. Mas é muito interessante quando Deus guia a nossa vida em tudo. Só que a gente tem que deixar Ele. Olha, deixa eu fazer um comentário. Você falou duas coisas assim que tocou no coração. Uma delas é que... Bom, deixa eu falar sobre a segunda delas. Deus às vezes permite a gente passar por dificuldade para a gente ser uma bênção, para que a gente tenha um proveito nosso e para outros também.
E eu achei interessante, porque Deus nos cria com necessidades. E às vezes a gente passa problemas. Senhor, o que está acontecendo? Eu preciso ter isso. E é interessante, porque Deus nos criou assim. Ele criou a gente com necessidades. E Ele quer prover essas necessidades, para que a gente possa ver que Ele é Deus. Certo? Outras pessoas têm necessidades também. Talvez a gente possa ajudar Deus a prover essas necessidades, para que eles vejam que Deus é Deus. Exatamente. E eu achei interessante que você falou que, através de dificuldades, muitas coisas boas podem subir à tona. É interessante. Tem na Bíblia um verso que o Deus é o propósito em tudo que está entre o céu e a terra é um propósito de Deus. E tem até um verso, o coração do homem pode fazer planos, mas a palavra certa vem da boca do Senhor. Então, quando Deus faz um plano para a sua vida, Ele pode usar qualquer outro, mas Ele quer você. Exatamente. Ele não quer qualquer outra pessoa, Ele quer você. E é muito importante a gente deixar Deus dirigir nossa vida. Se você ainda não se entregou completamente a Deus, se entregue hoje. Fale, Deus, eu quero ser um instrumento em suas mãos. Porque se a gente não coloca Deus, o que vai dirigir sua vida? O dinheiro acaba, o trabalho pode também, você pode perder um dia. Infelizmente, nós perdemos os nossos familiares também. Então, se você não deixa Deus guiar a sua vida, infelizmente você passa e só existe, você não vive. E eu tenho certeza que se você entrega a sua vida, nem que não seja completa, você pensa, eu vou tentar, eu não vou entregar completa. Eu acho que Deus não trabalha com você assim, eu quero você completamente agora. Não, Ele quer você completamente um dia. Entrega aos pouquinhos. Porque eu acho que cada experiência que nós vivemos aqui trouxe pra gente, assim, absoluta entrega no final. Eu me entreguei completamente depois do tornado, sabe? Mas você passou dificuldade depois de novo. Dificuldade. E você caiu de novo. E algumas você vezes precisou de Deus de novo. E para confessar para você, algumas vezes eu esqueço que Deus existe. E Ele me lembra. Ele vai me lembrar, vai lembrar você, vai lembrar você. Assim. Ele te lembra. Ele dá um chacoalhão. Ele te balança, ele fala assim, hey, estou aqui. Você tem que lembrar de mim, porque eu te criei. Eu te fiz para fazer a minha obra. Eu não fiz por acaso. E é muito importante a gente sempre ter isso em mente, que nós temos um propósito divino. E, infelizmente, nosso programa está ao fim. Mas antes de despedir, eu queria deixar uma mensagem da Bíblia. Em Colossenses 1,16 se encontra: todas as coisas foram criadas nele, e nele se encontra um propósito. Mesmo que às vezes tua mãe não pode ter te planejado, teus pais não possam ter planejado a gravidez, que isso às vezes, muitas vezes acontece. Deus te planejou. Ele planejou, mesmo que ninguém tenha te planejado, Deus te planejou para um propósito divino. E se você deixar Deus dirigir a sua vida e colocar a Deus em primeiro lugar, não tem como você se desviar desse propósito divino. Que você possa manter Deus sempre no seu coração. E até a próxima vez.